aqui para darmos continuidade aos nossos estudos ligados aos ensinamentos de Nichiren Daishonin, né? E também a questão da excomunhão da Soka Gakkai em relação a Nichiren Shoshu. Eu gostaria de convidar a todos os amigos que seguem os ensinamentos de Nichiren Daishonin ligados a essa organização e a todos os Bodhisattvas da Terra, com o intuito de, quem sabe, criarmos uma ponte, uma ligação em Taidoshin entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, ou seja, várias mentes, diversos corpos, num único propósito, num único caminho, o caminho da propagação irrestrita da lei, sem disputas, sem rivalidade, em harmonia, Itai Doshin. Este é o maior propósito desses estudos e destas explanações. Já existem 3 vídeos, parte 1, parte 2 e parte 3, que vocês podem acessar aqui no card, que eu vou colocar, ou então no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos, para vocês terem uma melhor amplitude sobre os assuntos que nós já tratamos em vídeos anteriores. Nós já estamos no final, praticamente, da leitura desse documento. E hoje eu vou abordar apenas 2 páginas do documento, né? Então, essas declarações, no caso que ele fala aqui no documento, são as declarações que eu já falei nos outros vídeos. Então, se você quiser contribuir para a paz mundial e a propagação irrestrita da lei em Taidoshin, eu gostaria que você acessasse esses vídeos anteriores. E eu vou direto ao assunto dos próximos capítulos hoje. Ele diz que essa declaração prova, né, que a Gakkai planeja e almeja a separação para se tornar uma seita de leigos autônomas. Então, no vídeo 3, explica quais foram as declarações que estavam acontecendo, ocorrendo, e não somente declarações, mas que estavam realmente acontecendo, né, na organização, já uma modificação dos princípios últimos deixados por Nichiren Daishonin. E aí ele diz que, devido a isso, né, tudo que aconteceu, já estava assim, notório qual era o direcionamento que a liderança da organização estava pretendendo. E no número 2 ele diz: os sustentáculos do desvio, traição aos ensinamentos da Nichiren Shoshu, ocorridos em 1971, foram descritos em relatórios para o Sr. Ikeda e estão claros em documentos secretos internos da Soka Gakkai, denominados de documentos Yamazaki e Akiro e documentos Rojo. Esses documentos não estão, né, não são secretos mais, porque eles vieram a público no ano de 1979, como ele mesmo declara aqui neste documento. Então, já faz muito tempo, né, que isso aconteceu, mais de 20 anos, né? Então, ele diz que nessa documentação, que eu vou ler aqui para vocês, ele entendeu melhor ainda o que vinha acontecendo com a liderança, né, da organização de leigos que surgiu de uma organização educacional fundada por Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi, e que fizeram um acordo para propagar os ensinos preservados e mantidos pela Nichiren Shoshu em 1930. E nesse documento chamado Yamazaki Yahiro, datado em 12 de abril de 1974, diz o seguinte: com relação à questão do templo principal, tomamos conhecimento de quase todos os detalhes e poderemos pensar em 2 formas para dominá-lo, tá? Entre aspas. Isso aqui já é o que vinha escrito nesses relatórios que foram feitos para serem enviados ao presidente da organização na época, e trata-se de um suposto planejamento para a Soka Gakkai ser uma organização autônoma, independente da Nichiren Shoshu. Então, mais cedo ou mais tarde, deveremos nos separar do templo principal, portanto, uma das formas seria garantir a segurança por 3 anos,
tempo necessário para providenciar o desligamento sem sofrer influências. O templo principal, como eu venho falando, né, foi um templo fundado por Byakuren Achari Nikko, logo depois do falecimento de Nichiren Daishonin, há 700 anos, né, mais ou menos, quando foi fundada a Soka Gakkai. E eles vinham, né, transmitindo os ensinos e mantendo os ensinos por 700 anos, porque receberam 2 documentos de transmissão, né, deixados por Nichiren Daishonin, chamado Herança Vital da Lei, que aborda principalmente a inscrição do Gohonzon. Então, não é apenas uma questão de organização, ou seja, qual é a organização melhor, não é isso. Principalmente a questão sobre como que é feita a concessão de Gohonzon, como é feita a inscrição de Gohonzon para seus membros. Nichiren Daishonin, ele deixou tudo isso muito bem especificados em documentos escritos de próprio punho e transmitidos a Byakuren Achari Nikko, que fundou o Taiseki-ji, o templo principal, na qual esse documento vem relatando o suposto planejamento de dominação do templo principal. Ele fala, a outra forma seria de preparar o terreno, entre aspas, para controlar o templo principal, solidificando apoio, embora essa penetração seja de maior risco. O templo principal, ele também era composto, vamos dizer assim, de vários reverendos, né? Não somente dos reverendíssimos soberanos da lei, os sumos prelados, que têm a legalidade, a legitimidade e a autonomia e a autoridade, né, de inscrever Gohonzon, ligado ao Dai Gohonzon, que também está sob a tutela da Nichiren Shoshu, desde o falecimento de Nichiren Daishonin, como também existiam os reverendos, que eram os auxiliares, né, e que explicavam também sobre a doutrina, e também faziam as cerimônias, como eu já falei no vídeo parte 3, essa parte cerimonial que sempre existiu na Nichiren Shoshu por 700 anos. Os 3 tesouros, o tesouro do Buda, o tesouro da lei e o tesouro do sacerdote, deverá se perpetuar pelos próximos 10.000 anos ou mais na preservação, manutenção e propagação irrestrita da lei. Então ele fala que, contudo, esse relatório está falando assim, contudo, considero o templo principal e a Nichiren Shoshu de maior valia para a Gakkai do que os outros departamentos, tais como o Partido Komeito, a Universidade ou o Minnon, e mantê-los equilibrados por perto é indispensável na estratégia da propagação. Deste ponto de vista, eu penso que a alternativa abaixo mencionada é o caminho a ser seguido, 2 pontos. Então, esse suposto planejamento, que eu estou lendo, ele vai vir descrevendo qual que era o suposto planejamento de emancipação e independência da organização, né? Ele diz que os preparativos para isso seriam domínio substancial da estrutura dos negócios do templo principal nas áreas legislativas e contábeis. Para refletir, devemos levar em consideração que a herança vital da lei foi transmitida por Nichiren Daishonin para Byakuren Achari Nikko e assim sucessivamente através dos reverendíssimos soberanos da lei. Não se pode criar uma outra herança vital da lei sem fundamentos ligados diretamente ao Buda original Nichiren Daishonin e com outras formas e procedimentos para a inscrição e concessão de Gohonzon. Este é um aspecto muito importante dos ensinos de Nichiren Daishonin e de seus fundamentos primordiais. E
esse suposto planejamento queria o domínio da área financeira do templo principal, aumentar a participação da Gakkai em relação à questão financeira do templo principal. Como eu já falei, o templo principal, ele tinha sua personalidade jurídica, né, já constituída há 700 anos. Então, quando a Soka Gakkai se expandiu muito pelo Japão, né, e também fora do Japão, em uma outra personalidade jurídica com liderança própria. E aí, nesse documento que chegou até a Nichiren Shoshu, grande maldade, né, grande obstáculo, vejo eu, eles então relatavam que queriam um suposto domínio da área financeira do templo principal e um domínio da área de relações exteriores da Nichiren Shoshu, né? Essa foi uma parte muito delicada porque a expansão se deu principalmente com a fundação em 1930 da Soka Gakkai no exterior, né? E até mesmo com a terceira gestão do presidente da Soka Gakkai, grande líder, que incentivou milhares de pessoas e fez milhares de shakubukus pelo exterior. Então, nesse documento fala que principalmente no exterior eles queriam então ter o domínio maior ainda, porque na época a Nichiren Shoshu ela ainda não tinha se expandido como personalidade jurídica no exterior, né? Principalmente no Brasil, eu sou do Brasil, não tinha a personalidade jurídica da Nichiren Shoshu aqui no Brasil, e sim somente a Soka Gakkai. E nesse relatório eles vêm com esse suposto planejamento de domínio na área de relações exteriores da Nichiren Shoshu, e letra E, domínio do poder de liderança entre os fiéis, ampliar os limites dos poderes de competência do cargo de representante geral dos fiéis, Sokoto do Rokeko, determinados no Estatuto e no Regimento da Nichiren Shoshu, e estabelecer uma competência para propagação no exterior. E aí, quer dizer, a Nichiren Shoshu começou a ver tudo que estava acontecendo, né, na prática, na realidade, e além disso tudo ainda chegou esse relatório nas mãos da Nichiren Shoshu com explicações detalhadas de como que a organização de leigos fundada por Josei Toda Tsunesaburo Makiguchi pretendia fazer em relação à personalidade jurídica da Nichiren Shoshu, que já vinha se mantendo, né? Mantendo significa fazer, daimoku, gongyo, tudo dentro dos preceitos, né? Há 700 anos. Não é só uma questão de papel ou de documentação, não é isso. A herança vital da lei está preservada pelos sucessivos sumos prelados que inscrevem Gohonzos seguindo as formalidades e cerimônias deixadas por Nichiren Daishonin, principalmente em relação ao Daigon Honzon, objeto de devoção máximo deixado por Nichiren Daishonin e consagrado no templo Hondo, no templo principal Taisekiji. E aí ele foi lendo aqui, letra E, transferência do direito de controle sobre os cemitérios e cerimônias, que seria a liderança da personalidade jurídica criada por Josei Toda Tsunesaburo Makiguchi e que vinha assim sendo substituída por presidentes. Muitos anos se passaram e quem sabe podemos então criar uma nova ponte. Construa a ponte com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro. Construa a ponte com prata e ouro. Um novo caminho que nos levem aos princípios últimos deixados por Nichiren Daishonin, como o Daigon Honzon e o Alto Santuário de Homon. Então, por enquanto, podemos estabelecer imediatamente os itens A, os itens B e o item C, e há uma grande possibilidade de executar o item D. Então, quando chegou esse relatório,
ele já vinha falando que o domínio substancial da estrutura dos negócios na parte legislativa e contábil já estava começando a acontecer, e que o domínio na área financeira do templo principal também eles já tinham conseguido começar a executar, e o domínio na área de relações exteriores da Nichiren Shoshu, né? Então, esses atos seriam executados discretamente, sem deixar escapar as oportunidades, segundo o relatório. De qualquer forma, dependerá do sábio julgamento do sensei, Sr. Ikeda, aguardando apenas a vossa decisão. Então, eu suponho, né, que esse relatório aqui, ele foi enviado para o presidente da Soka Gakkai também, porque ele diz que estava aguardando o julgamento do sensei, né? Estava aguardando o julgamento do sensei. Então, não foi um relatório feito pelo sensei. Esse planejamento aqui foi feito e enviado, né, para o sensei, e também veio a público, e a Nichiren Shoshu tomou conhecimento do que estava escrito nessa documentação e desse suposto planejamento de dominação do templo principal, né, que não era só uma questão de dominar um bem, um patrimônio, não era essa a questão, e nem era somente uma questão de ser substituído por outros líderes. A questão aqui, pelos meus estudos, ele vai muito mais a fundo, e seria uma interferência direta na doutrina deixada por Nichiren Daishonin. Como, por exemplo, a questão da inscrição do Gohonzon, das cerimônias que são feitas pelo sacerdote, que é um dos tesouros. Essas cerimônias, elas já vinham sendo mantidas por 700 anos no templo principal, que foi, né, não sei se vocês sabem a história de Nichiren Daishonin, foi uma doação, né, foi um patrimônio doado a Byakuren Acharinico, quando ele, depois de acompanhar o Buda original Nichiren Daishonin em toda a sua trajetória, trouxe os tesouros, como por exemplo o Daigon Honzon, escrito por Nichiren Daishonin, né, que incorpora a vida iluminada do Buda, assim como ele mesmo escreveu, eu escrevo a minha vida em Sumi, e deixados, guardados, né, preservados, mantidos no templo principal. Então, essa questão de dominação do templo principal não seria apenas uma questão patrimonial, de forma alguma. Não é uma questão financeira, né? É uma questão que vai atingir fundamentos essenciais deixados por Nichiren Daishonin, né? Como, por exemplo, a herança vital da lei, a pulsação da veia vital da lei, que depois nós podemos estudar a fundo o que significa isso, a concessão de Gohonzon, né? As cerimônias de abertura dos olhos, que é uma cerimônia feita na inscrição do Gohonzon e na concessão, antes da concessão do Gohonzon. Essa cerimônia sempre foi feita pelos reverendíssimos soberanos da lei, os sumos prelados, por 700 anos, e que não podem ser cortadas. Isso já está explicado nos goshos que nós estudávamos antigamente, né, nas revistas da Soka Gakkai Internacional, a abertura dos olhos de imagem, como também o gosho, a iluminação das plantas e dos seres inanimados. Então, quando ele fica muito preocupado, né, eu suponho que o reverendíssimo soberano da lei tenha ficado muito preocupado quando ele leu toda essa documentação que veio a público para ele, porque não era só uma questão patrimonial, como eu falei, e isso já estava acontecendo na organização de leigos. Os líderes, como já falei no vídeo 3, ele já vinha relatando o que já estava acontecendo na organização, né? Porque foi uma estrutura criada
aleatoriamente ao templo principal. Inclusive as reuniões eram nas casas. Então, essa questão, ele ficou muito preocupado com isso que estava acontecendo, porque iria afetar diretamente os ensinos de Nichiren Daishonin, que não são ensinos para serem modificados em 100 anos, meus amigos. Você aí que é Bodhisattva da Terra, estudioso, e conhece, e pratica, e estuda os ensinamentos de Nichiren Daishonin, sabe que Nichiren Daishonin, com sua visão de longo alcance, previu que os seus ensinos iluminaria toda a humanidade e que seriam ensinos para serem propagados para os próximos 10.000 anos ou mais. Não é verdade? Vamos imaginar como que seria e como que será essa propagação para os próximos 10.000 anos? Você, como Bodhisattva da Terra, com certeza faz parte do planejamento de Nichiren Daishonin, pois você está aqui agora e você tem a capacidade para, de alguma forma, contribuir para que as profecias se concretizem infalivelmente e que tenhamos a pacificação da Terra, não somente a nossa iluminação, mas a pacificação entre todas as nações, a prosperidade entre todas as nações, e não pandemias, calamidades e desastres como os que estamos colhendo atualmente. Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né? Porque falta de respeito isso com o povo, né? Bom, amigos e amigas, ficamos aqui na finalização da leitura do documento, da parte 4, né? E já podemos então ter uma maior amplitude dos motivos que levaram a essa divisão. Espero que daqui para frente possamos refletir e, de certa forma, encontrarmos um caminho que todos estaremos juntos em Taidoshin, na propagação irrestrita da lei e iluminação de todos os seres. Muito obrigada.